Normalmente, os videogames seguem uma fórmula bastante conhecida. Você começa como um personagem fraco, explora o mundo, encontra equipamentos melhores, desbloqueia novas habilidades, derrota inimigos cada vez mais poderosos. Depois de muitas horas de gameplay, finalmente chega ao grande chefe. Mas, ao invés de ser o herói que precisa derrotar o chefão, você ser o próprio monstro que todo mundo teme? E o mais interessante é que alguns destes jogos fazem você sentir exatamente como seria estar no lugar da ameaça. E alguns deles podem fazer você perceber que ser o boss pode ser muito mais divertido do que derrotá-lo. 5 jogos de PlayStation 5 em que você é o Final Boss. Antes do vídeo, peço que você se inscreva no canal. Será um prazer ter você conosco. Bora pro vídeo. V-Rising. Começando por V-Rising, um dos jogos mais interessantes para quem sempre quis experimentar a fantasia de ser uma criatura sobrenatural. Aqui, você não começa como um cavaleiro escolhido para salvar o mundo. Você começa como um vampiro. Depois de despertar de um longo período de sono, seu personagem precisa reconstruir seu poder, explorar um mundo dominado por humanos e outras criaturas sobrenaturais, e pouco a pouco transformar-se em uma verdadeira ameaça. O interessante é que o jogo não simplesmente coloca você no papel de um vampiro, mas além disto, ele faz você viver a evolução desta criatura. Você precisa caçar para conseguir sangue, explorar diferentes regiões, enfrentar inimigos poderosos, coletar recursos e desenvolver novas habilidades. E existe ainda toda a parte de construção. Você pode erguer seu próprio castelo, construir estruturas, fabricar equipamentos e até transformar humanos em servos. Ou seja, você começa praticamente como uma criatura enfraquecida, mas, conforme progride, vai construindo seu próprio domínio. E quanto mais poderoso você fica, mais a situação começa a parecer a história clássica de um grupo de heróis entrando em um castelo para derrotar o grande vilão. Mas existe uma diferença. Desta vez, o vilão é você. O próprio material oficial descreve o jogo como uma experiência em que você ascende ao poder e busca conquistar o mundo dos vivos. É praticamente a fantasia de deixar de ser o aventureiro que invade o castelo e passar a ser o monstro que está esperando o aventureiro chegar. Man-Eater. Agora imagine um jogo em que o protagonista não é um soldado, não é um cavaleiro, não é um super-herói, e muito menos um escolhido destinado a salvar o mundo. É um tubarão. Em Man-Eater, você controla um tubarão que precisa sobreviver em um ambiente extremamente hostil. E aqui acontece uma das maiores inversões de perspectiva que podemos encontrar em um videogame. Você caça outros animais, ataca humanos, destrói barcos, enfrenta caçadores e causa o maior caos possível enquanto evolui sua criatura. E quanto mais você joga, mais poderoso seu tubarão fica. Ele pode adquirir novas habilidades e características que fazem com que aquela criatura, que inicialmente parecia apenas um animal perigoso, se transforme em uma verdadeira máquina de destruição. E isto muda completamente a sensação de gameplay. Em muitos jogos, quando você entra na água e percebe que existe um predador por perto, você pensa, preciso fugir. Em Man-Eater, a pergunta é outra. Quem eu vou atacar primeiro? É praticamente a experiência definitiva de inverter os papéis. Ao invés de fugir do monstro, você é o monstro. Carrion.
Agora chegamos a um jogo que talvez seja um dos exemplos mais perfeitos do conceito de horror reverso. Aqui, você não controla um investigador, não controla um soldado, não controla um cientista tentando descobrir o que aconteceu. Você controla a criatura. O jogo começa com uma criatura misteriosa presa dentro de um laboratório. Ela foi capturada, estudada e mantida em uma espécie de prisão. Só que os cientistas cometeram um pequeno erro. Eles deixaram o monstro escapar. E o monstro é você. A partir daí, começa uma verdadeira carnificina. Você percorre os corredores do laboratório, invade instalações, encontra humanos, destrói estruturas e utiliza seus tentáculos para agarrar, perseguir e consumir aqueles que tentaram aprisioná-lo. E o mais interessante é que a criatura também evolui. Conforme avança, você ganha novas habilidades que permitem acessar áreas antes impossíveis de alcançar e se tornar cada vez mais perigoso. A própria descrição oficial de Carrion define o jogo como uma experiência de terror reverso, na qual você controla uma criatura que persegue e consome aqueles que a aprisionaram. É exatamente o contrário de um jogo de terror tradicional. Normalmente, você estaria escondido em algum corredor escuro, ouvindo passos e pensando: será que aquela coisa está vindo atrás de mim? Em Carrion, a situação é completamente diferente. Você entra no corredor e os humanos começam a correr. Eles tentam se esconder, tentam encontrar uma maneira de sobreviver, tentam impedir que você avance, porque agora você é a coisa que está caçando todo mundo. Devil May Cry 5 Special Edition. Agora chegamos a um exemplo ainda mais interessante, porque aqui não estamos falando apenas de controlar um monstro. Estamos falando de controlar um dos personagens mais poderosos e importantes da franquia. Em Devil May Cry 5, você pode jogar como Virgil. E se você conhece a franquia, sabe exatamente por que isto é tão interessante. Virgil é irmão de Dante e seu antigo rival. Durante a história, ele ocupa justamente uma posição que o coloca frequentemente em conflito com os protagonistas. Ou seja, ele é o tipo de personagem que normalmente estaria do outro lado da arena. Mas a Special Edition muda completamente esta perspectiva. Você pode assumir o controle de Virgil e experimentar a campanha utilizando seu próprio estilo de combate. E não estamos falando simplesmente de trocar a aparência do personagem. Virgil possui uma jogabilidade própria. Ele utiliza sua lendária espada, o Yamato, além de ataques à distância, técnicas de teletransporte e habilidades extremamente poderosas. E quando você ativa suas técnicas mais devastadoras, a sensação é de estar controlando exatamente aquele personagem que, em outro momento, poderia ser o grande desafio de uma batalha. É quase como se o jogo dissesse: você passou horas enfrentando este cara, agora tente jogar como ele. E esta mudança de perspectiva é uma das coisas mais legais da Special Edition. É praticamente pegar um dos personagens mais intimidadores da franquia e colocar o poder dele diretamente em suas mãos. Demon's Souls. E para fechar a lista, temos talvez o exemplo mais surpreendente de todos: Demon's Souls. O remake lançado para PS5 é conhecido por seus chefes extremamente criativos e por transformar cada batalha em uma experiência diferente. Mas existe um chefe que leva esta ideia para outro nível: Old Monk. A luta contra Old Monk possui uma característica especial.
Em determinadas condições online, outro jogador pode assumir o papel do chefe. Ou seja, você entra na arena esperando enfrentar um inimigo controlado pelo computador, mas, ao invés disto, pode estar enfrentando uma pessoa de verdade. E isto muda completamente a batalha, porque uma inteligência artificial normalmente possui padrões. Você observa seus ataques, aprende seus movimentos e decora seus golpes. E depois de algumas tentativas, começa a entender como derrotá-la. Mas contra outro jogador, tudo pode acontecer. O adversário pode mudar sua estratégia, pode tentar enganar você, pode atacar de maneira inesperada, pode utilizar habilidades de uma forma que você não estava esperando. E foi justamente esta característica multiplayer que chamou a atenção dos próprios desenvolvedores. A PlayStation destaca que o conceito do Old Monk foi criado para incorporar um elemento multiplayer à luta, e relatos da equipe descrevem a surpresa de descobrir que aquele chefe aparentemente controlado pela inteligência artificial era na verdade outro jogador. Isto transforma completamente a sensação da batalha. Você não está simplesmente enfrentando um boss. Você está enfrentando outro jogador que foi colocado na posição do boss. E é justamente esta imprevisibilidade que torna o encontro tão memorável. É uma das melhores demonstrações de como um jogo pode pegar a tradicional ideia de herói contra chefe e simplesmente virar tudo de cabeça para baixo. E estes foram os 5 jogos que conseguiram brincar com a ideia de você estar do outro lado da batalha. No final das contas, todos estes jogos têm algo em comum. Eles mostram que ser o boss também pode ser extremamente divertido. Agora gostaria de saber sua opinião. Qual destes jogos você gostaria de experimentar sendo o próprio boss? Deixe sua resposta abaixo do vídeo nos comentários. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo falando mais de games em que você é o boss. É nóis!